Olá, crianças e não tão crianças que estão acompanhando a história da Amy Carmichael. Hoje nós vamos ver o terceiro capítulo. Mas antes vamos fazer um resumo que nós já vimos. Na quarta-feira nós contamos sobre a Prina, uma menina de 7 anos que fugiu do templo e foi para a casa da dona Amy, pegadora de crianças. E vocês lembram que as mulheres foram lá e ameaçaram ir na casa da Amy, quebrar tudo, matar a Amy? Pois então, dias depois a Amy foi ao mercado e ela ouviu duas senhoras conversando, uma contando para a outra. Outra noite, um grupo de rapazes estavam ao redor da casa da dona Amy, querendo entrar, querendo quebrar o portão dela. Aí eu, como uma senhora idosa, fui lá e aconselhei a eles. Não mexe com a dona Amy, não. O Deus dela é muito forte. Outro dia, eu vi ela conversando com o Deus dela porque ela precisava de 100 rúpias. Ela acabou de falar e chegaram 100 rúpias para ela. 100 rúpias hoje é pouco dinheiro, vale mais ou menos 5 reais. Mas naquela época era o salário de meses de trabalho, era muito dinheiro. Daqui a pouco vocês vão saber para que ela precisava das 100 rúpias. Pois bem, voltando na Irlanda, um dia estava chovendo e a Amy e a família dela estavam saindo da igreja. E elas viram uma senhora, bem pobrezinha, bem magrinha, carregando uma sacola pesada. E todos estavam rindo dessa senhora andando na chuva. E alguns falando assim, domingo, às vezes ela vem para a igreja, ela está trabalhando, por que ela não está aqui? Aí a Amy resolveu ir lá e ajudar. Pegou a senhora pelo braço, pegou a sacola e foi levando ela até a sua casa. E as pessoas também começaram a recriminar a Amy porque a Amy estava ajudando. E algumas pessoas riram, acharam que ela era boba. E ela começou a pensar, O que é mais importante, agradar os homens ou agradar a Deus? Já fazia 3 anos que a Amy estava na Índia e ela estava sempre tentando descobrir por que as crianças iam parar no templo. E ela foi escutando uma coisa aqui, outra ali. Um dia ela viu um senhor que fazia colares de flores falar que as crianças que eram órfãs eram levadas pro templo porque o pai achava que não ia dar conta de trabalhar fora e cuidar das crianças, não tinha quem cuidasse, então era melhor que as crianças ficassem no templo. Um outro dia, ela viu uma família muito pobre discutindo porque eles não tinham dinheiro para comer. Então eles estavam pensando em vender um dos filhos para o templo para poder comprar comida para os outros. Um outro dia, ela viu uma família falando que um dos filhos estavam doentes e eles tinham consagrado, a criança ao templo, que se ela sobrevivesse à doença, eles levariam a criança para o templo. E uma outra vez ela viu uma família falando que quando nascia a primeira filha, eles dedicavam a filha ao templo, então eles entregavam a filha para o templo também. Às vezes eram vendidas, às vezes elas eram apenas entregues. E a Amy foi colhendo várias informações e sempre disfarçado para as pessoas não saberem. E depois ela escreveu um livro chamado As Coisas Como Elas São. E mesmo no meio dos cristãos, muitas pessoas ficaram bravos com ela, falando assim, isso aí é coisa da sua cabeça, você fica procurando pelo em ovo, imagina se alguém vai vender o próprio filho, imagina se alguém vai fazer isso com a criança. Para de se preocupar com as crianças é só criança, você tem que se preocupar com os adultos. Ela era uma ótima pregadora, uma ótima professora. Então as pessoas, os cristãos chamavam ela para pregar em outras cidades e ela às vezes reunia 20 mil pessoas para escutá-la. Então as pessoas falavam assim, para de fazer isso, é mais importante você cuidar dos adultos. Criança não tem valor, para que você está se preocupando com criança? Mas ela falou, não, eu vou continuar cuidando das crianças. Mesmo as pessoas achando que eu estou perdendo meu tempo. E aí um dia ela viu um senhor vendendo o próprio filho, o bebê de 13 dias. E ele queria 100 rúpias, e foi por isso que ela precisava de 100 rúpias, porque ela tirou das economias dela 100 rúpias para comprar este bebê, então ela precisava desse dinheiro para depois comprar as outras coisas. Que foi o dia que a senhorinha ouviu ela pedindo dinheiro a Deus. Quando ela acabou de orar, chegou a carta de uma missionária amiga dela, mandando para ela 100 rúpias. Pois bem, com a Prina, mais uma menininha de 4 anos que tinha fugido do templo, este bebê e mais outras crianças que ela tinha recolhido na casa dela, que eram crianças muito pobres, ela já tinha 16 crianças na casa dela, fora os adultos. E a casa ficou muito pequena, então ela vendeu essa casa que ela tinha na cidade e foi morar num lugar mais, tipo, o interior, tipo uma roça.
um lugar no pé das montanhas, onde tinha mina d'água, tinha um quintal grande, e ela podia ficar lá com as crianças com mais espaço. Esse lugar chamava Donavur, e ela foi para lá, para Donavur, ou Esté. Lá perto de Donavur, tinha uma moça chamada Joia da Vitória. E essa moça, ela queria muito agradar os deuses, ela tentava fazer de tudo para agradar os deuses, mas ela sempre achava que estava faltando alguma coisa. Um dia ela recebeu uma Bíblia e ela começou a ler a Bíblia. E ela conheceu Jesus, conheceu o plano da salvação, aceitou Jesus como Salvador, ficou encantada de saber que Deus tinha se preocupado com o ser humano ao ponto de se tornar homem e morrer na cruz por nós. Só que, como a família dela era hindu, ela não podia deixar de adorar os deuses e só adorar a Deus. Então ela adorava a Deus, ela orava, ela lia a Bíblia, e quando a família dela ia ao templo, ela também ia no templo junto com eles, porque ela tinha medo de contar que tinha se tornado cristã, e a família dela ficar brava, brigar, bater nela. Mas cada vez que ela ia lá no templo, ela ficava mais triste, porque ela falava assim, isso não está agradando a Deus, isso aqui não está certo. Ela leu um texto em 2 Coríntios 6, 16 e 17, que diz assim: que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuários do Deus vivente, como ele próprio disse. Habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e ele será o meu povo. Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor. Não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei. E ela ficava muito preocupada de não estar agradando a Deus, agora que ela conhecia um Deus vivo. E ela falou, eu tenho que dar um jeito. Como a Amy tinha mudado para Donavur, que era perto da casa dela, ela falou assim, eu vou morar lá com ela, vou fugir de casa e vou ficar com ela. Eu já tenho 16 anos e pela lei da Índia, eu já sou maior de idade, eu já sou responsável por mim. Então ela foi para lá de madrugada, a família dela estava toda dormindo, ela foi para lá de madrugada. De dia, a família dela descobriu que ela tinha ido para lá e foi para lá com a polícia. Ficou muito bravo com ela, porque ela tinha se tornado cristã, porque ela tinha fugido de casa. E aí a polícia perguntou para ela, onde você quer ficar? Com a sua família ou quer ficar aqui? Ela falou, quero ficar aqui. O policial falou pro pai dela, ela já tem 16 anos, ela já pode decidir. Se ela quer ficar lá, então eu não posso fazer nada, ela tem que ficar onde ela quer, porque ela já é maior. E ela ficou ali para ajudar a Amy a cuidar das crianças. Como eu disse, a Amy escreveu um livro chamado As Coisas Como Elas São, onde ela contava toda essa pesquisa dela sobre as crianças do templo. E muitas pessoas ficaram bravos com ela. Os cristãos, achando que ela estava perdendo tempo e jogando dinheiro fora, cuidando dessas crianças. E também os hindus, porque ela era estrangeira, porque ela era cristã, ela não podia se meter na cultura da Índia. O pai dela tinha morrido quando ela era adolescente, e a mãe dela se casou de novo, e ela gostava muito do padrasto dela. E ela se correspondia com a família, contava as coisas que estavam acontecendo, e um dia o padrasto dela mandou para ela uma carta e falou assim, ai, vem para Irlanda ver a gente, fica com a gente um pouco, você descansa, eu já estou velhinho, eu já estou quase morrendo, se você demorar muito, nós não vamos mais nos ver. E ela ficou muito triste, porque talvez mesmo ela nunca mais ia ver a família dela, né? Se demorasse muito, todo mundo ia morrer. Mas ela pensava assim, eu tenho que cuidar das crianças, eu tenho que resgatar as crianças que estão no templo, eu tenho que prover recursos para cuidar dessas crianças, eu não posso gastar dinheiro com passagem, eu não posso perder meu tempo indo visitar a minha família na Irlanda, porque agora a minha família é aqui, eu preciso cuidar dos daqui, os daqui dependem de mim. Então as pessoas ficaram tristes com ela, ficaram bravas, falaram, não, vai para Irlanda, vai para lá, vai ver sua família, vai ver seu padrasto antes que ele morra. Para de cuidar das crianças, você está muito cansada, você está sempre doente, é bom para você viajar, vai ser ótimo para você. Aí ela pensou bem e falou assim, não, estão querendo tirar meu foco. O importante é eu agradar a Deus e não agradar o homem. Então eu vou ficar aqui onde eu estou. Por mais que eu sinta a saudade deles, eu preciso ficar aqui fazendo a missão que Deus me deu. E assim ela ficou 56 anos na Índia, até a morte dela. Ela nunca mais voltou na Irlanda, e ela nunca foi passear para lado nenhum, porque ela estava focada em cuidar das crianças que ela via que precisavam muito mais dela do que ela precisava de viajar ou descansar. Então que a gente aprenda isso. Não que a gente não possa ter momentos de lazer, não que a gente não possa estar com a nossa família, pelo contrário, isso também é muito bom, muito saudável. Mas nós temos que focar em fazer a vontade de Deus.
Se Deus nos deu uma missão, nós temos que levar ela até o fim, porque é mais importante estar agradando a Deus do que estar agradando ao homem. Vamos orar? Senhor Jesus, nós te agradecemos pela lição de hoje e também te pedimos que, assim como a Amy era focada em agradar ao Senhor, que nós também estejamos preocupados em agradar ao Senhor. Que nós sejamos amorosos, gentis, educados, mas que o nosso foco não seja agradar somente as pessoas ao nosso redor, principalmente quando agradar essas pessoas seja desagradar ao Senhor. Cuida de nós nessa quarentena, nesses dias que nós estamos em casa, para que nós possamos estar em todo momento, em casa e fora de casa, focados em fazer a Tua vontade. Em nome de Jesus e perdão dos nossos pecados. Amém. Então, pessoal, até quarta-feira. Tchau!